É isso aí! Olá, galera da Mediação Tecnológica Rondônia. Estamos aqui novamente juntinhos. Eu, a professora Tabita Maciel, a professora Aldelina, juntos com vocês, caminhando aí para a nossa reta final da unidade 1. Calma! Ainda tem muito assunto, tá? Para o primeiro ano, então, para a gente estar aí compartilhando essas informações, tá certo? E eu aguardo você, assim, no sentido de que nós vamos para a nossa aula 17, certo, galera? Então, eu chamo a sua atenção, chamo realmente a sua responsabilidade para esse momento, para a gente estar finalizando bem essa unidade 1 e dando sequência, então, para as demais unidades 2 e 3, onde a gente tem bastante informações ainda para passar para vocês, tá certo? E aí, as dúvidas, todas as situações, né, levantadas durante esse percurso precisam ser sanadas para a gente conseguir fazer aí uma excelente avaliação. Tá certo, galera? Então, vamos começar o nosso assunto da aula de hoje, 17.2. 1, né? 17.1. Na nossa aula 17.1, a gente vai falar sobre a descoberta da célula, né? E a teoria celular, certo? Então, nós vamos estar tratando nesta aula de uma das unidades mais importantes, ou seja, fundamentais para quaisquer formas de vida, sejam elas micro ou macroscópicas, certo? Nós já falamos várias vezes em outras aulas sobre essa questão, né, de vida microscópica, vida macroscópica. E hoje nós vamos então estar falando, pontuando, e quem são os personagens que nos ajudaram a construir as informações a respeito dessa unidade básica de todo ser vivo, tá? Então nós vamos passear novamente. A gente gosta de fazer um passeio, né? Voltar alguns séculos atrás, para a gente lembrar quão importante é a curiosidade de mentes pensantes, mentes que refletem sobre os aspectos do que você está vivenciando, daquilo que já foi vivenciado, né? E o que vem para o futuro. Então, sempre vai existir um grupo de pessoas, né, pesquisadores, estudiosos de suas épocas, marcando os seus períodos, que vão trazer, né, informações a partir das suas curiosidades. Por isso, querido aluno, Mediação Tecnológica Rondônia, eu te faço assim um baita de um convite. Não deixe nada nem ninguém camuflar, nem limitar a sua curiosidade. Persista. Foque, tenha os seus objetivos traçados, porque essa curiosidade pode ser que traga à luz uma informação preciosa para o presente. E você vai fazer parte disso, vai construir isso. E o seu nome, né, pode ser lembrado várias vezes, em vários lugares e por várias pessoas, como a gente vai fazer com algumas dessas pessoas que a gente vai trazer para a aula de hoje. Vamos lá? Olhar nosso material? Então, como a nossa habilidade da aula de hoje, nós temos a primeira habilidade, relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. 2, reconhecer a célula como a unidade morfológica do ser vivo, entendendo sobre a sua estrutura, sobre o seu funcionamento e papel biológico. Ok? Vamos lá, então, para o nosso material. Então, nós vamos estar falando na aula de hoje sobre a introdução de uma das áreas da biologia de muita importância, que é a citologia. Ok. E a citologia estuda o quê, professora? Ela vai estudar vários aspectos que condizem à estrutura celular, certo? Quais são os compartimentos, aquilo que vai formar essa unidade básica de vida. E aí, a palavra citologia, ela também tem uma origem. Lembra que a gente falou em biologia
sempre é muito importante, pelo menos eu creio assim, que é muito importante você saber as origens, né, da palavra, para você não esquecer numa avaliação. Citologia, o que é mesmo? Né? A gente sabe que logia é estudo. E cito, vamos lá, é a questão da célula. Vamos olhar o nosso material lá, então. Quitos, né? Célula, logia, ou logos, estudo. Então, é o estudo da própria célula. Essa área da biologia que estuda a célula ao nível de constituição, estrutura e função. Olha aqui para mim. Toda célula que vai constituir o ser vivo, ela tem uma funcionalidade. Quando a gente fala de um organismo pluricelular, ela vai agir de uma forma. Quando a gente fala de um organismo unicelular, ela age de uma outra forma. Porque a gente está falando de um indivíduo, um ser, um organismo que tem uma única célula. Se ele é um organismo, ele vai precisar desenvolver, realizar todas as atividades que um ser pluricelular realiza com várias funções. Certo? Então, essa célula aqui, apesar de ser uma célula, né, mais simples, no caso de um organismo procarionte, mas ela vai ter uma certa desenvoltura diferente do que você vai ter no corpo ou no organismo de um ser pluricelular, onde você vai ter distintas células que vão se organizar, né, formando os níveis de organização dos seres vivos que nós já vimos, tá? E aí elas vão, então, com seus desenhos, tamanhos, formatos diferentes, vão se unir formando órgãos, sistemas com funções específicas, tá bom? É muito importante você separar essas duas situações, mas vamos lá olhar o nosso material. Então, as células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos, ou seja, é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Professora, uma bactéria, olha aqui para mim, uma bactéria é um ser procarionte? Sim, tem célula. Um fungo, aquele lá que a gente encontra no nosso fermento biológico, a levedura, apesar de ser microscópico, é um ser procarionte, né? É um ser eucarionte, na verdade, mas é um ser com uma única célula, é um fungo, tá bom? Então, nós estamos falando de estruturas micro e que vão compor, então, e dar condições daquela forma de vida se manifestar, se reproduzir, se alimentar e fazer um papel, porque todo ser vivo tem um papel na natureza. Não estão ali ao acaso, não. Tem uma função. A gente fala várias vezes de cadeia alimentar, né? Que é uma das coisas importantes aí, quando a gente fala de ser vivos. Questão do fluxo de matéria, de energia, é o que mantém a gente aqui, tá? Então, a gente vai fazendo essas conexões ao longo dos nossos estudos. Vamos lá, então? A história da citologia. Então, nós temos aqui dois personagens, na verdade, três personagens muito importantes, tá? Eu vou começar aqui em 1590, a gente tem Hans e Zacarias Janssen. Eles eram pai e filho, né? E eles inventaram um pequeno aparelho de duas lentes, ao qual chamaram de microscópio. Então, esses dois, Hans e Zacarias, eles tinham como estar trabalhando nessa construção desses microscópios e foram aperfeiçoando esses equipamentos. E a esse equipamento de duas lentes, eles batizaram como microscópio. E abriu um universo de informações a partir daí. Por quê? Tudo aquilo que era imperceptível, ou seja, toda a vida microscópica que era desconhecida e que não se entendia como as coisas poderiam estar acontecendo, porque você não conseguia visualizar esses organismos, a partir de então, tudo se transformou, porque eles começaram, então, a ter muitas explicações de muitas dúvidas a partir desse instrumento que é o microscópio, tá? Então, esses dois são importantíssimos. Pai e filho contribuírem muito com o científico. Quem mais? Vamos lá? A gente tem ali Robert Hooke, em 1665, observou os espaços vazios de uma cortiça, aos quais chamou de célula. O que acontece aqui?
Depois a gente dá um zoom ali na questão do microscópio dele, mas ele identificou uma estrutura que não era conhecida ainda. Ele pegou um pedacinho de cortiça, que a gente sabe que é de origem vegetal, cortou em uma lâminazinha bem fininha, né? E aí colocou naquele microscópio dele monocular. Depois vocês vão ver a imagem ali. Quando ele colocou, ele observou ao microscópio uns compartimentos parece tão medidinhos, né? Tão delicados milimetricamente, né? E ele começou a chamar aquilo ali de pequenas células. E aí deu um diminutivo, ficou célula, e aí ficou identificado, então, essas unidades básicas, morfofisiológicas, de todo o ser vivo, ficaram sendo chamadas de células. Então, Robert Hooke contribuiu em quê? Ele permitiu o nome dessa unidade básica. Tá bom? Um ajudou a observar ao construir o microscópio e o outro foi construindo, então, essa questão da observação dessas unidades. Ok, a gente está falando aí daquilo que Robert Hooke observou, no caso, esses compartimentos que faz parte da célula vegetal, porque é material de cortiça. Tá bom? Outra pessoa que contribuiu muito foi o Robert Brown, 1833. Ele foi quem identificou uma estrutura escura, tá? No centro das células, de algumas células. No caso, as células eucariontes, porque a essas estruturas escuras observadas com microscopia, ele chamou de núcleo, tá bom? Então, cada um, com a sua observação, a sua curiosidade, foram trazendo informações que foram primordiais para construir a teoria que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos continuar? Olha lá, esse é o microscópio, tá, de Robert Hooke e o que ele observou que é material de cortiça. Então, olha lá as estruturas bem delimitadas, né? Parece assim umas casinhas, né? Lembra aí das abelhas, mas é uma cortiça, tá? Então, o que a gente está visualizando, na verdade, a gente sabe hoje que é a parede celular, né? Que é bem resistente. Lembra que a parede celular dos vegetais é formada de celulose, que é um polissacarídeo, né? Extensa molécula aí. Vamos lá, então, continuando. Então, aqui a gente vai começando a construir essa teoria celular, né? Em 1674, o microscopista holandês Anthony van Leeuwenhoek relatou a descoberta de protozoários, além da descoberta de glóbulos vermelhos sanguíneos em peixes, anfíbios e alguns mamíferos como o ser humano. Esse carinha, gente, identificou até espermatozoides de alguns artrópodes. Para você ter ideia, o cara era extremamente curioso, tá? O cara, ele era assim, tudo que ele conseguia. O que ele era? Ele trabalhava, né, com tecidos e era especialista em lâminas. E essa especialidade dele fez com que ele fizesse lâminas cada vez com aumento, né, de visualizações de imagem. Então, tudo que ele conseguia chegar, né, nessas lentes e observar, ele colocava. Então, ele fez ele contribuiu muito, porque muitas estruturas desconhecidas, tá? Rotíferos, né, alguns protozoários, ele foi quem encabeçou esse movimento de estudo nesses grupos de seres vivos. Então, ele foi fundamental, né? Só que ele observava, registrava, fazia os seus desenhos, e esses desenhos foram, obviamente, compartilhados até chegar à construção do que nós temos aí dos grupos de seres vivos, tá bom? Vamos dar uma olhada aí na sequência. Também desenvolveu uma série de microscópios e lentes especiais, entre outras contribuições. Ok. De início, os glóbulos vermelhos que ele identificou não foram considerados como células, uma vez que, para Leeuwenhoek, essas células pareciam deficientes de compartimentos básicos. Ele observou tantas estruturas, né, celulares, que ao se deparar com as hemácias, os glóbulos vermelhos,
Ele olhou e falou, nossa, essa célula é bem diferente, ela deve estar faltando alguma coisa. Eu acho que, não sei se trata de fato de uma célula ou de uma parte de algum ser, né, elementar aí de um ser vivo. Né? Mas as células sanguíneas que ele identificou estavam perfeitas, né? Tudo tranquilo. Né? A gente sabe que existem doenças como a anemia falciforme que realmente provocam uma deformação na célula sanguínea, mas não era o caso. Tá bom? Vamos seguindo? Ok, além disso, não existia sequer a hipótese de que os tecidos fossem estruturados totalmente por células. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Lembram que nós tivemos uma aula sobre os níveis de organização dos seres vivos, não é? A gente viu lá os átomos, as moléculas, essas moléculas formando os organóides formando as células, essas células formando os nossos tecidos, os órgãos, cada sistema até completar o organismo. Certo? Então, neste exato momento que estava sendo construídas essas informações, não havia, né, conhecimento sobre essa organização que a gente acabou de descrever para vocês. Então, eles ficavam assim meio perdidos. Esse globo vermelho é da onde? Faz parte de quê? Né? Então, eles ficaram meio perdidos. Mas, ok. Mas olha só que interessante, né? Apesar de uma observação ou de uma informação, naquele momento, talvez ficar um pouco perdido, a ciência vem avançando a cada período. E aí, aquela informação que estava solta, ela vai se encaixar perfeitamente. E aí você tem a construção, então, do entendimento. Nem tudo na ciência você vai conseguir encontrar uma sequência lógica, mas a gente faz tudo para que haja uma conexão entre uma coisa e outra, entre um fato e outro. Tá bom? Às vezes você vai ter um pum, você salta a informação, você realmente tem um abismo aqui de informações. Quando a gente fala de evolução, a gente tem muito isso. Né? Prosseguindo. Ok, no final da década de 1830, o cientista alemão Matthias Jakob Schleider, tá? Tem um Lzinho ali. Schleider dedicou-se ao estudo da estrutura e fisiologia das plantas, determinando também que todas as plantas apresentavam organização celular. Ok, olha aqui para mim. Então, você teve todos eles, né, o que construiu ali o microscópio, o pai e filho, Robert Hooke, Robert Brown. Então, todos eles foram auxiliando nessas informações, junto com Leeuwenhoek, ok? E aí, a gente está começando a montar e organizar aí a teoria celular. Schleider foi muito importante porque ele percebeu em várias estruturas celulares que esses componentes, né, eram formados também por células. E aí ele disse, realmente, tudo que foi levantado até então está certo. Inclusive, os vegetais, que eu tenho um grande leque de informação sobre os vegetais, eu posso afirmar que todos eles têm células. E aí vem um outro pesquisador também para contribuir na parte animal. Vamos olhar lá? E Theodor Schwann, né, 1839, médico dedicado ao estudo da anatomia de animais. Estendeu a teoria também para quem? Para os animais. Então, ele disse a mesma coisa lá que o Schleider, só que em relação aos animais. Também fez um grande estudo, tá? Pegou lá material do Leeuwenhoek, né? Ele falou, nossa, tem fungos, tem protozoários, olha que riqueza de informações. E aí ele foi constatando, verificando, estudando, aprofundando e também percebeu que todos os animais, fossem ou pluricelulares ou multicelulares, né, também eram seres dotados de organização, tinham célula, tinham essa unidade morfofisiológica constituindo, né, o seu organismo, tá? Então, a partir daí, foi criada a teoria celular. Vamos lá olhar. Formando, então, a hipótese de que todos, sem exceção, né,
seres vivos são constituídos por células. Construindo, então, a base da teoria celular, que diz o quê, prof? O que a teoria celular nos apresenta? Vamos lá? Pode passar lá, aqui. Então, a teoria celular tem 3 níveis importantes, né? A primeira é que todo ser vivo é constituído de células. Todos. Aí a gente, vem aqui para mim, aí a gente tem uma seguinte situação, presta atenção. Lembra quando a gente estava falando sobre os vírus, não é? Que a gente não tem aquele consenso de que é ou não é um ser vivo. Pode ou não pode ser classificado. Ainda não existe nenhum grupo dos reinos, né, que a gente conhece lá desde o ensino fundamental, não existe nada em relação a isso, de incluir ele em algum desses 5 reinos que nós conhecemos. Mas para alguns autores, pelo fato de eles apresentarem, né, capacidade de replicação, de divisão, né, eles conseguem se proliferar dentro de um organismo que tem célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele não é constituído de célula. Segundo a teoria celular, para ser considerado um ser vivo, precisa ter essa unidade morfofisiológica, o que não acontece nos vírus. Porém, os vírus, eles são o quê, gente? São uma estrutura, né? Uma cápsula de proteína. Não é isso? É o capsídeo. Dentro desse capsídeo, dessa cápsula de proteína, nós vamos encontrar o DNA ou o RNA. Lembram disso, né? Nós temos vírus de DNA, adenovírus, e vírus de RNA, né? Os retrovírus. Tá bom? Só para a gente lembrar disso. Então, a teoria celular diz que todo ser vivo precisa ser constituído de células. Então, nós vamos ter fungos, nós vamos ter as bactérias, os protozoários, né, as algas, protistas, todas elas, todos os seres vivos são dotados por essa unidade morfofisiológica. O que diz o 2? Vamos lá? Uma célula só surge de outra pré-existente. Olha para mim. Lembram que a gente começou a unidade, a gente falou lá sobre uma teoria em que dizia-se que a vida surgia de algo inanimado? Espontaneamente, que existia uma força vital que trazia à tona, né, a vida a partir de algo inanimado? Lembrou muito bem a biogênese, é isso mesmo. Só que, depois de vários estudos, vários experimentos, depois de levantar várias hipóteses, percebeu-se que a vida só pode surgir a partir de outra vida. E a unidade geradora dessa vida são as células. Então, uma célula só pode surgir de outra célula que já estava ali, ou seja, pré-existente. Essa célula aqui sofreu uma divisão celular. Que pode ter sido por mitose e meiose. Oi, prof. Mitose e meiose, te acalma. Segura aí que eu vou trazer isso aí para você. Se você já não lembra mais, mas vai lembrar. Mas existem essas duas formas reprodutivas. Ou por divisão mitótica ou meiótica. Então, uma célula só pode ser gerada a partir de uma outra célula pré-existente. É o que diz a teoria celular. Vamos na sequência. Todas as reações metabólicas ocorrem no interior das células. Presta atenção aqui. A gente já falou várias vezes, quando a gente fala de metabolismo, nós estamos falando de obtenção de energia. Certo? A gente viu, né, que existe a forma de quimiossíntese, fermentação, fotossíntese e respiração celular. São 4 formas ou 4 vias metabólicas que os organismos vivos utilizam para gerar energia, para produzir energia e se manter. Certo? Então, cada um desses processos, seja fermentação, quimiossíntese
Ou seja pegando componentes inorgânicos do ambiente, transformando isso em substâncias orgânicas, ou pegando as substâncias orgânicas e transformando isso em substâncias inorgânicas, tá bom? Seja por uma forma ou outra, você vai precisar de uma estrutura para isso tudo estar acontecendo. Que estrutura é essa? A célula. Dentro, no interior das nossas células, que todos os processos metabólicos vão estar acontecendo. Então, se tirar, não tem como ela produzir essas vias metabólicas, não tem como esse organismo sobreviver. Tanto que os vírus, quando eles vão realizar uma atividade metabólica, eles precisam estar dentro de um ser vivo. E aí eles conseguem utilizar a maquinária daquele ser e conseguir realizar a sua via metabólica tranquila. Tá bom? Na verdade, ele parasita e acaba realmente, que a gente chama de lise celular. Ele provoca a lise, a ruptura dessa célula que ele infectou, parasitou. Tá? Mas isso é assunto para uma outra aula também. Tá certo? Então, nós temos 3 situações aí que descrevem, então, essa teoria celular. Espero que você se conecte, que a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Vamos lá, então, dando sequência para o nosso material. Os seres vivos formados por células podem ser divididos em seres unicelulares. E o que seriam eles? Vamos lembrar, né? Seres vivos formados por uma única célula. Aí nós vamos encontrar bactérias, os protozoários. No slide a gente mostrou ali 2 imagens, né? Ali de azulzinha as bactérias e aqui, meu tom de verde, né? Um protozoário que é a ameba. Lembram que os protozoários, né, a classificação que se utiliza em relação à estrutura de locomoção? Cada um dos protozoários vai ter uma forma de locomoção. Ali na ameba, a gente vai ter aquela formação, né, a produção da sua membrana plasmática, que vai formar o que a gente chama de pseudópolis. Aí ele vai se deslocar ali no meio onde ele está inserido, tá bom? Mas então a gente vai ter um grupo de organismos com uma única célula, que são os unicelulares. E foram justamente esses organismos unicelulares que, quando a gente estava falando sobre a origem da vida, foi colocado ali para a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica, ou seja, eram organismos procariontes, né, unicelulares, que ou, segundo a teoria autotrófica, se formaram lá no fundo dos oceanos, ou naquele caldo, naquela sopa, né, aquecida ali, que se formou pelo acúmulo das águas, ou seja, na própria superfície da crosta terrestre, tá? Que estava sofrendo grandes transformações. Então, esses organismos estavam presentes no início, e eles foram aqueles que sucederam os coacervados. Lembram disso? Né? Então, a gente vai construindo, cada assunto vai construindo, se ligando, se conectando para que você consiga compreender, tá? Toda a situação de estudo dentro da biologia, que realmente é muita informação, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. E aí a gente tem os seres formados por células, né? Por várias células, inúmeras células, como nós vamos ter aí dos organismos pluricelulares ou multicelulares, né? Nós temos os animais, todos os animais, e nós vamos ter os vegetais. A gente também falou lá sobre os vegetais, né? Que a gente vai ter um grupo aí que tem um pequeno crescimento, pequeno desenvolvimento. Quem lembra? As briófitas, né? Estão dentro do grupo das criptógamas lá. Então, esse grupo aí tem ausência de algumas estruturas, no caso, os vasos condutores, que permitiria que ele poderia se desenvolver e aquela água permitia esse organismo se desenvolver melhor, porque não precisaria da necessidade de transporte célula a célula. Então, esses organismos, desde eles, né, desde as briófitas até o grupo mais evoluído dos vegetais, que são as angiospermas, vamos ter organismos que vão ter inúmeras células. Cada uma dessas células tem uma funcionalidade diferente, porque vai compor um tecido específico com uma função específica dentro desse organismo.
tá certo? Umas vão estar realizando só digestão, outras vão estar realizando reprodução, enfim. Então, nós vamos ter vários representantes do grupo, né, do reino animalia e também do reino vegetal. E todos eles dotados por inúmeras células. O que pode acontecer? Se uma célula se for lisada, se uma célula se romper, se ela for destruída, né? Como acontece rotineiramente, né? Vai acontecer de uma célula ficar muito envelhecida, uma estrutura da célula envelhecida e ser fagocitada, né? Ou ser destruída, né? Chamamos de autofagia, né? Enfim. Mas esses outros grupos que são se tiver uma ação contra essa única estrutura, acabou para ele, porque ele tinha essa célula. A célula sendo destruída, ele também foi destruído, né? Então, tem uma certa vantagem e uma desvantagem aí, mas esse é o nosso mundo, né? Vence aí, não é o que é mais forte, não, é aquele que se torna mais, é isso mesmo, melhor adaptado, tá? Quem for mais bem adaptado, obviamente, vai conseguir sobreviver por mais tempo sobre a Terra, né? Vamos seguindo? As células podem ser categorizadas por tamanho. As microscópicas, invisíveis a olho nu, medindo aí menos que 0,1 micrômetros. E as macro, acima dessa numeração, tá? Então, quando eu quero observar um organismo microscópico, eu preciso da utilização da microscopia. Para eu visualizar um vírus, eu preciso de uma microscopia mais aguçada, que é a microscopia eletrônica, porque eu não vou conseguir identificar célula, e não tem célula. Então, eu preciso de um aumento muito maior para conseguir captar esses parasitas. Ok? Existem bactérias também muito pequenininhas, até algumas identificadas até menores que alguns vírus, tá? Descobertas em meados de 2015, 2016. Mas existem. Então, sempre no mundo, né, a gente já falou sobre isso, existem várias espécies de seres vivos que hoje aqui estão, que podem ser descobertos ou não, que vão ser conhecidos por nós ou não, e que eles estão e amanhã podem não estar mais. Pode ser um ser unicelular? Pode. Microscópico? Sim. Pode ser um organismo macroscópico? Também. Existem várias espécies aí pluricelulares que estão sofrendo sério risco de extinção. Né? E isso prejudica, com certeza, todo o equilíbrio da nossa natureza. Porque se eles existem, eles têm uma função. Tem uma razão de estarem ali. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem algumas formas, né, das nossas células. Formas discórdias, como a gente está vendo aqui nas nossas lindas, maravilhosas. Eu amo esse tipo de célula, né, gente? É linda. As nossas hemácias. As esféricas, aqui a gente está vendo um óvulo, né, ou um ovócito secundário, que é a nomenclatura correta. Aí a gente está aqui vendo as células fusiformes, alongadas. E nós temos aqui também as no formato estrelado. Essas no formato estrelado são aqui representadas pelos neurônios, que são as células que vão estar compondo o nosso sistema nervoso, que é aquela que vai provocar os impulsos, né? Permitir os impulsos nervosos. O neurônio, através de outro neurônio, realizando as sinapses, né? Que são os transmissores de um para o outro, conduzindo esses impulsos nervosos, essas descargas elétricas de um neurônio para outro. E assim, permitindo que você, quando ouve um barulho, né? Olha, o cachorro se soltou. Você não sabe o tamanho do cachorro, você não sabe se o cachorro está cego, banguela. Não importa, o teu cérebro já te ativou, você diz, o cachorro se soltou. Pode ser um pitzinho pequenininho, né? Mas pode ser um pitbull. O que vai acontecer? Os impulsos nervosos vão... Você tem uma adição. Alguns vão paralisar, né, gente? Tem essa questão também de pessoas que quando passam por um estresse muito grande, repentino, paralisam. Nossa, já vi muitas histórias disso acontecer, inclusive comigo já aconteceu. Né? Corre, não corre. Quem diz que a perna dá o comando para correr? Mas, normalmente, a adrenalina
vai fazer com que você reaja e você vai fugir, né? Ou se defender. Mas aí encarar um pitbull, meu irmão, você é fera, ó. Se você topar esse encontro aí, vai ser complicado, tá? Mas pode ser que aconteça, né? Então vamos lá aos 3 grandes pilares da teoria celular. Vai anotando aí no seu caderno. A gente já falou sobre eles, já. Vai anotando, vai pontuando. São importantes para você conseguir fazer as suas análises aí das questões futuras. Vamos lá ver quais são esses 3 pilares? Então, olha só. A vida existe somente nas células. Todos os seres vivos são compostos de células, ou seja, todas as reações do organismo dependem estritamente da atividade celular. O que está querendo dizer aqui? Que todas as nossas formas de obtenção de energia, todas as nossas vias metabólicas que nos mantêm ativos ocorrem no interior dessas unidades morfofisiológicas chamadas células, lá por Robert Hooke. Então, eu preciso, seja eu sendo um ser unicelular ou pluricelular, eu preciso dessa estrutura, a célula. Vamos lá para 2? Continuando aqui. E é através da célula que toda a energia necessária para o funcionamento do organismo seja obtida e convertida, armazenada e aplicada. Ok? Vamos para o 2. As células provém somente de células pré-existentes. Uma célula se origina apenas da reprodução de outras células, havendo assim a transmissão desse material genético. Olha aqui para mim. Então, eu tenho a unidade morfofisiológica, ok? A célula. E aí, essa célula, ela, se for compor um organismo celular, ela está ali porque houve uma antecessora, né? Houve uma célula antes para dar origem a esse ser. Esse ser aqui se reproduziu e originou esse outro. Seja por reprodução assexuada, como ocorre nas bactérias, a chamada cisciparidade, ou bipartição, né? Tá? Ou seja por reprodução sexuada, onde você vai ter o óvulo, que é o gameta feminino, sendo fecundado pelo gameta masculino. Certo? Independente de como é que esteja acontecendo, esse ser na reprodução sexuada ou assexuada vai ser formado por um outro ser dotado de célula também. Sem discussão. Tá certinho? Vamos continuar? Sim, e todas essas células obrigatoriamente, obviamente, vão ter o quê? Material genético, para poder transmitir as suas informações genéticas. A bactéria se reproduz assexuadamente, por cisciparidade ou bipartição, correto? Então, ela está aqui, ela tem o material, DNA bacteriano, então ela vai sofrer a separação do seu citoplasma, originando 2 novas células. Essas 2 células, elas são idênticas. Ou seja, o material genético que estava na mãe está presente aqui. Elas são idênticas. Então, uma falha que pode ter, né, ocorrido nessa mãe, vai estar presente também nas filhas. As deficiências, ou seja, as restrições ambientais dessa bactéria, vão estar presentes também nessas outras. Certo? O que não vai acontecer, assim, dessa forma, na reprodução sexuada. Porque aí você vai ter uma variedade de combinações, trazendo novas características. Mas vamos lá. E por último, nós temos a célula, é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Todos os caracteres genéticos são transmitidos de uma célula para outra no processo de reprodução. E é isso, galera. Então, a gente ficou aí, aula 17.1, tá? 17.1. E a gente falou sobre o início do estudo da citologia, aqui, que é o último assunto da unidade 1. E aí a gente vai fazer a nossa revisão, né? Posteriormente. E aí a gente vai estar deixando vocês só um pouquinho, tá? Para o professor Silvio Santos estar junto com vocês. Até mais, eu te espero ali. Já, já.